É com muita alegria que iniciamos os devocionais temáticos aqui no canal Noiva Prudente. Meu nome é Érica Ribeiro e eu estou muito feliz de estar com você aqui mais esse ano. O primeiro tema, coração aprovado. Nossa, meu Deus, que tema profundo! Você já parou para pensar o que é ter um coração aprovado por Deus? Quando a gente fala de aprovado, quer dizer que passou por uma prova, não é mesmo? E passar por prova ninguém gosta, mas é o caminho necessário para a aprovação. Há algum tempo atrás, quando eu me encontrava com o Senhor, no nosso lugar secreto, era num quartinho atrás do armário da minha filha. Era lá o meu lugar de intimidade, de encontro com o Senhor. Quantas foram as vezes que o Senhor se fez presente naquele lugar? Eu aprendi e entendi que os olhos do Senhor nos enxergam em qualquer lugar. Os olhos do Senhor nos encontram em qualquer lugar. Não há onde se esconder de Deus. O Senhor nos contempla cuidando dos nossos filhos, o Senhor nos contempla lavando a nossa louça, o Senhor nos contempla no nosso local de trabalho, da forma que nós nos relacionamos com os nossos colegas. O Senhor vê como estamos na faculdade, naquela roda de amigos. O Senhor vê quem nós somos por dentro. Ele sabe quem nós somos de verdade. E esse tema vem trazer luz sobre isso, sobre os olhos do Senhor ao nosso coração. O que o Senhor pode dizer de mim e de você? Quando o Senhor falou de Jó, disse que Jó era um homem reto, era um homem íntegro diante dele. O que o Senhor pode dizer sobre mim e você? Eu gostaria de fazer nesse tema um paralelo sobre dois corações. Um coração que foi aprovado e um coração que foi reprovado diante de Deus. Não diante das pessoas, mas diante de Deus. Eu gostaria de falar sobre Davi e Saul. Primeiro, queria fazer com vocês algumas observações a respeito de Davi. Eu aprendo com Davi que ele era fiel no pouco. Ele era zeloso e cuidadoso com as ovelhas do pai dele. E para defender as ovelhas do pai dele, matou urso e leão. Davi também era improvável. A aparência física dele não condizia com a expectativa que as pessoas tinham em relação ao propósito que ele recebeu de Deus. Quando Israel quis um rei que agradasse na aparência física, e Davi era o oposto disso. Davi tinha uma confiança inabalável. Quando ele enfrentou o gigante Golias, a convicção de Davi estava firme em Deus. Ele sabia que Deus o faria vencer. O temor que Davi tinha a Deus era também admirável. Mesmo quando ele teve chance de se vingar com as próprias mãos de Saul, por ser seu inimigo, ele esperou a ação de Deus, ele esperou a perfeita justiça que vem do Senhor. Davi perseverou no tempo da espera da promessa. Esse é um dos grandes testes do coração aprovado, passar pelo tempo da espera. Davi esperou anos até que a promessa de que ele fosse rei sobre todo Israel fosse cumprida. E durante esse tempo, tudo que Davi viu foi o oposto do que era a promessa de verdade, sabe? Davi enfrentou poderosos inimigos, perseguição contra a sua vida. Ele fugia de cidade em cidade, ele vivia em cavernas. Ele precisou até mesmo se fazer de louco para sobreviver. Ele foi muitas vezes injustiçado, insultado, mas ele se manteve confiante na promessa que recebeu do Senhor. Os olhos de Davi não estavam nos processos que ele passava, estavam firmes na promessa que ele recebeu. Davi também não era perfeito e quando foi confrontado pelo seu pecado com Betseba, se arrependeu e se humilhou diante de Deus. Foi nesse quebrantamento de Davi que ele escreveu alguns salmos tão lindos como o Salmo 51.
em que ele pede ao Senhor: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre diante de mim o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em ofertas, pois se fosse assim, eu ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Davi entendeu que a colheita que ele estava recebendo pelo seu pecado era justa diante de Deus e não tentou fugir das consequências. Ele não era perfeito, mas tinha um coração contrito, um coração dependente diante de Deus. Sempre quando enfrentava uma batalha, buscava em Deus orientação se deveria ou não fazer aquilo. Davi não agia por impulso, ele esperava a direção de Deus. Ele não se movia na força do braço dele. No Salmos 27, ele diz o seguinte: o meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença o meu ser anela. Davi almejava pela presença de Deus, mais do que tudo, mais do que sucesso, mais do que bens, mais do que os prazeres dessa terra. O coração de Davi era íntegro e totalmente sincero diante de Deus. Com Deus, Davi não tinha reservas alguma. Ele se expunha, ele se rasgava, ele se humilhava perante a potente mão de Deus, e por isso que ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. No Salmos 25 diz o seguinte, foi um salmo de Davi: que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. Que coração aprovado! É um coração que precisamos almejar alcançar em Deus. Por outro lado, está Saul. Saul foi levantado como rei a partir do desejo do coração de um povo que rejeitou confiar totalmente em Deus. Como seu rei supremo, Saul foi a resposta de Deus para a cobiça dos olhos e do coração de Israel. Um homem com um porte real, muita eloquência, que fazia tudo para agradar o povo, preocupado em agir de acordo com o que as pessoas esperavam dele. Vivia preocupado com as opiniões das pessoas sobre ele. Saul buscava aprovação de pessoas. Não sabia esperar pelo conselho de Deus. Diante da pressão das circunstâncias, Saul agia no impulso e no desespero. Muitas vezes até tinha boa intenção, mas a motivação verdadeira de Saul era o próprio reinado. Ele fazia de tudo para não perder o poder e o cargo que recebeu. Saul não entendia que, enquanto Deus se agradasse dele, não haveriam homens suficientes para tirá-lo do trono. O trono, a cadeira real, a posição de autoridade, o cargo, ocupava o primeiro lugar no coração de Saul. Saul permitiu que a inveja e a competição dominasse o seu coração. Quando Davi passou a chamar mais a atenção das pessoas do que ele, aquilo cegou Saul, de tal maneira que ele foi capaz de passar por cima de tudo e de todos para defender os seus próprios interesses. Irmãs, estou falando de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Eu quero trazer isso para mim e para você hoje, na nossa vida. Tenhamos hoje um olhar sincero diante de nós, porque quando nós ouvimos falar de Davi e de Saul, nós nunca somos o Saul da história, não é mesmo? A gente sempre é o Davi. Mas eu quero te trazer para a sua realidade, na sua família, lá na sua família, com a sua sogra, com a sua nora, com suas cunhadas. Você tem agido como Davi? Você tem agido como Saul? Lá no seu local de trabalho, com o seu chefe ou com os colegas que ocupam o mesmo cargo ou cargos em níveis menores do que o seu.
como você tem agido. Lá na sua faculdade, no curso que você está fazendo, com os colegas do curso, quando alguém se destaca mais, quem é você nessa hora? Lá na sua igreja, lá no seu ministério, quando alguém também tem um destaque maior, chama mais atenção. Como está o seu coração? Você tem abrigado esse sentimento de competição dentro de você, de inveja? Você tem se preocupado em perder uma posição que Deus te deu? Você está se movendo por aquilo que as pessoas estão dizendo para agradar pessoas, ou você tem coragem suficiente de ser a pessoa que Deus te chamou para ser, mesmo que vá de encontro à vontade de outras pessoas? Vamos fazer esse paralelo sincero. Davi almejava a presença, Saul desejava o poder. Davi clamava por perdão e por pureza, Saul buscava aplausos. Davi, quando pecava, suplicava o perdão de Deus. Saul, quando pecava, era dominado pelo remorso e logo voltava a praticar os mesmos atos. Davi se movia a partir da direção que recebia de Deus, ele esperava. Saul se movia por si mesmo e ainda queria que Deus abençoasse os seus planos. Saul estava totalmente cego, cego por si mesmo, cego para seus próprios atos, cego para o seu coração. Que hoje a venda seja retirada dos nossos olhos, que escamas possam cair, para que Deus venha e nos cure. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti. Se há dentro de nós, Senhor, algo que possa ser, Senhor, semelhante ao coração de Saul, que o Senhor venha revelar. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Pai, em mim e em cada uma mulher que vai ouvir esse áudio. Senhor, revela ao nosso coração se há competição, se estamos, Senhor, buscando, Senhor, por aplausos, se estamos nos movendo, Pai, por causa da opinião de pessoas, se o nosso coração está preocupado, Senhor, em não perder cargos e posições. Pai, no nome de Jesus, nos revela, Senhor, nos perdoa, Senhor, e nos cure nessa hora. Que o Senhor faça nascer em nós um coração puro, um coração limpo, um coração inteiro, um coração sincero, um coração novo, um coração aprovado por Ti, Senhor. É o nosso desejo nessa hora, em nome de Jesus. Amém.